Seja Deus, Sermões Clássicos, autor Kenneth Hagin, capítulo 8, tenha comunhão com o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. A versão ampliada de João capítulo 16, verso 7, temos 7 significados da palavra grega traduzida por Consolador. Na versão revista e atualizada, confortador, conselheiro, ajudador, defensor, intercessor, fortalecedor ou amigo fiel, é traduzido por Consolador. Vamos dar uma rápida olhada em cada uma dessas palavras. Primeiro, o Espírito Santo é nosso ajudador. Muitas vezes procuramos ajuda no lugar errado. Quantos de nós buscamos ajuda dentro de nós mesmos? Quantos de nós dependemos dele que habita em nós para nos ajudar? Algumas vezes corremos o país todo em busca de algum pastor para nos ajudar em vez de nos voltar para o grandioso Deus dentro de nós. Sim, Deus coloca pastores na igreja para ensinar e ajudar as pessoas. Mas será que eles estarão presentes sempre que você precisar? Não. Mas se você é nascido de novo, o Espírito Santo está sempre em você como um confortador, para ajudá-lo e confortá-lo em qualquer situação. Se depender dele para confortá-lo, ele o fará. Você terá o conforto que vem de dentro. As pessoas não entenderão como você pode ser tão tranquilo e ter paz em tempos difíceis. Mas você saberá por que essas coisas acontecem. O Confortador vive em você. Graças a Deus. Segundo, o Espírito Santo é seu conselheiro. Ele aconselhará, e as Escrituras dizem que ele guiará você a toda a verdade. João capítulo 16, versos 13. Terceiro, ele é seu defensor. A palavra defensor significa advogado ou o que defende sua causa. Como defensor, ele ajudará você. Ele sabe como defender sua causa. Quarto, o Espírito Santo é seu intercessor. Isso se relaciona com sua vida de oração. Romanos capítulo 8, versos 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Paulo está falando sobre como o Espírito Santo que habita nos crentes os ajudará na oração. Note que Paulo, escrevendo aos Romanos, está falando a pessoas que não apenas são nascidas do Espírito, mas que também estão cheias do Espírito. Quinto, a tradução ampliada de João capítulo 14, verso 16 diz: ainda que o Espírito Santo é seu fortalecedor. Você já pensou em procurar força dentro de si mesmo? Ou está esperando que Deus envie algo do céu para fortalecê-lo? Você está cantando: passe por mim, Senhor, passe por mim.
quando na verdade o Espírito Santo já está habitando em você para fortalecê-lo? Pense nisso. Sexto, o Espírito Santo é seu amigo fiel. Ele está a seu lado esperando que você peça a sua ajuda. Talvez ele não tenha feito nada por você, porque você não lhe pediu. Ele está a seu lado para ajudá-lo a qualquer momento, esperando uma palavra sair da sua boca. Muitas vezes, ao invés de confiar e depender do Espírito Santo, tentamos achar na carne uma solução para nossos problemas. Muitas vezes oramos com nossas mentes, que às vezes estão confusas, perplexas e preocupadas. Ficamos preocupados antes de orar, enquanto oramos e depois que oramos, quando oramos, assim nossa oração não vai muito longe. Em vez de deixarmos que o Espírito Santo nos ajude e nos conforte, muitas vezes dependemos de nossa carne, de nossas próprias capacidades mentais para encontrar soluções para as nossas necessidades. Fiz isso algumas vezes. Quando era um jovem cristão, orei por vezes durante horas sobre um problema, já sabendo o que a palavra dizia sobre aquilo. Eu estava apenas me desgastando à toa, era como se uma nuvem escura pairasse sobre minha cabeça, sendo que a resposta estava na palavra o tempo todo. Isso já lhe aconteceu? Você já esteve tão perturbado e preocupado que parecia ter levado uma surra mental? Quando isso acontece, você está tentando achar a solução em sua mente. Sua mente está confusa e você está apenas se desgastando mentalmente. Mas o Espírito Santo não está em sua cabeça, ele está em seu coração, em seu espírito. Seu corpo é um templo do Espírito Santo, porque também é um templo de seu próprio espírito. O Espírito Santo habita em seu espírito. É tão maravilhoso ter em meio à perplexidade o Espírito Santo presente em seu espírito, acompanhando você. De fato, tendo o Espírito dentro de nós, é possível achar descanso durante a batalha. Você pode chegar ao ponto de simplesmente gargalhar quando nada parece estar indo bem. Ao acordar, louvado seja Deus, durante a noite, em vez de se preocupar, você pode simplesmente começar a rir. Você pode rir porque tem o discernimento do Espírito. Sabe que os problemas serão solucionados por Ele. Ele é teu amigo, é teu ajudador, é teu companheiro. Há tempos, a mulher veio à nossa casa certa manhã, pois precisava aprender a pedir ao Espírito Santo. Algum tempo antes, ela fora curada de diabetes, de um tumor em seu corpo. Eu lhe mandara um lenço ungido através de sua irmã, que era membro da igreja que eu pastoreava. Ela veio em busca de oração. Para encurtar a história, disse que estava doente de novo, mas que, se pudesse voltar para Deus, não se importava se viveria ou morreria. Quando ela disse aquilo, pensei que cometera algum pecado grave. Disse-lhe que Deus a perdoaria por qualquer falta que tivesse cometido. Ela me olhou e disse que não havia cometido falta alguma. Perguntei-lhe o que a havia feito pensar que tinha perdido a vitória. Ela disse que não sentia que tinha a vitória. Na verdade, não havia nada errado com aquela mulher, exceto o fato de estar se baseando nos sentimentos e não na fé. Louvado seja Deus. Eu lhe disse que se eu me baseasse em meus sentimentos, algumas vezes precisaria pedir à congregação que orasse por mim quando me levantasse para pregar.
porque nem sempre me sinto um cristão. Muitas vezes não sinto nada, graças a Deus. Nossa salvação não se baseia em sentimentos, baseia-se na palavra de Deus. A mulher me olhou espantada e disse: você quer dizer que às vezes os pregadores sentem isso também? Pregadores são seres humanos, exatamente como você, afirmei. Ela me respondeu: o que você faz quando se sente espiritualmente fraco? Sente-se ali e observe o que faço, respondi. Então fechei meus olhos, levantei minhas mãos e disse: Pai Celeste, quero lhe agradecer hoje porque sou seu filho. Nasci de novo e sou um filho de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que sou uma nova criatura, sou seu filho. E o Senhor é meu Pai, pois sou nascido de Deus. Quero lhe agradecer por estar vivendo comigo e dentro de mim. Quero lhe agradecer pelo dom do Espírito Santo. Quero lhe agradecer porque Ele está em mim. 1 João capítulo 2, verso 27 diz que a unção habita em mim. Essa unção está em mim e quero agradecer-lhe por isso. Glórias a Deus, aleluias. Naquela altura eu sentia no mais profundo do meu ser aquele fogo e aquela emoção da presença do grandioso Deus que habita dentro de mim. Senti que algo começava a entrar em ebulição. Eu havia despertado o fogo do Espírito Santo em meu espírito. Comecei a rir e a falar em língua. A expressão do seu rosto mudou e se iluminou enquanto estava falando. Disse ela: posso entender isso. Comecei a sentir algo diferente enquanto falava com o Senhor. Respondi. Ela perguntou: posso fazer o mesmo? É claro que sim. Então a mulher repetiu o que eu havia feito e começou a rir e a falar em línguas. Ela exclamou: eu tinha aquela alegria dentro de mim o tempo todo, eu apenas não sabia disso. Esse é o problema com muitas pessoas. Elas têm a vitória dentro delas e nem mesmo têm consciência disso. Deixam-se levar por sentimentos e se debatem na carne com seus problemas, quando tudo o que precisam fazer é despertar a unção dentro delas. Você sempre tem a unção, o Espírito Santo dentro de você, para ajudá-lo a orar e orientá-lo em todas as áreas da vida. 1 João capítulo 2, versos 20, a Bíblia diz que Ele habita em você. 1 João capítulo 2, versos 27, alguém ainda pode dizer: mas não o sinto. O Espírito Santo está em você, quer sinta ou não a sua presença. Se ele ficasse indo e vindo, não estaria habitando em você. Louvado seja Deus. Primeiro, você precisa acreditar na Bíblia, porque ela diz que Ele habita em você. Segundo, você precisa fazer o que Paulo disse a Timóteo: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, sobre o que Paulo estava falando quando disse: reavives o dom de Deus que há em ti. Ele falava sobre o dom do Espírito Santo. Veja, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, Paulo fala sobre o dom de Deus sendo dado através da imposição de mãos. No versículo seguinte, ele diz que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Relacione esses versículos que está em nós. Intercessor, fortalecedor e amigo fiel. João capítulo 16, verso 7.
O fogo é uma figura do Espírito Santo. Lucas capítulo 3, verso 16. Atos capítulo 2, versos 3 e 4. Desperte o fogo que está em você. É possível despertar a unção dentro de você. Paulo escreveu à igreja em Roma e disse: sede fervorosos de espírito. Romanos capítulo 12, versos 11. A tradução de Moffat diz: conserve a chama espiritual. Louvado seja Deus. Deus lhe deu o fogo e a unção do Espírito Santo, mas cabe a você fazer algo sobre isso. Cabe a você conservar a chama. Você precisa atiçar as brasas e o fogo interno do Espírito Santo cabe a você despertá-lo. Romanos capítulo 12, versos 11 diz: no zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O espírito é fogo, seja fervoroso e ardente com o espírito. Aleluias! Como tudo isso se aplica à nossa vida de oração, então, é orando no espírito que nós despertamos nosso fogo interior. Precisamos conservar a chama em nossa vida de oração. Não precisamos orar para que Deus nos dê o Espírito Santo. Ele já está dentro de nós para ser nosso confortador, ser nosso conselheiro, ser nosso ajudador, ser nosso defensor, ser nosso intercessor, fortalecedor e amigo fiel. O Novo Testamento diz que o Espírito Santo habita em nós. João capítulo 14, verso 17, dentro de nós. Louvado seja Deus.